Afinal, quando as provas de concurso vão voltar a acontecer? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Estamos vivendo um momento único na história, não precisa dizer, vocês são bombardeados com esse tipo de informação o tempo todo. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, no dia 19 de maio, a gente ainda não tem a menor ideia de quando os concursos vão voltar a acontecer, quando as provas vão ser liberadas. Durante a pandemia, durante a quarentena, alguns editais foram publicados. Por exemplo, poucos dias atrás saiu o edital do DPEM, e alguns editais ainda estão para sair em breve. Movimentações nas provas do Senado, no TCU, a gente vai ter mais editais sendo publicados em breve. E com datas próximas, por exemplo, julho, agosto. Mas quando que essas provas vão de fato acontecer? Um edital que sai hoje para daqui a 3 meses, a gente tem certeza de que daqui a 3 meses vai ter prova? A gente está vendo uma grande movimentação dos órgãos, das bancas, para publicar os editais, porque primeiro tem que ter uma previsão orçamentária para ser feito um concurso, e com essa previsão você tem autorização, você tem um prazo para a publicação do edital, e por aí vai. Então você não pode vacilar e não publicar o edital, mesmo que você depois venha a suspender a realização do concurso e adiar um pouco a prova. Então é por isso que a gente está vendo editais saindo ainda. Agora, quando que as provas vão voltar a ser realizadas é uma questão de saúde pública. Por um lado, a gente tem, por exemplo, concursos locais. Vamos supor que aqui no DF a coisa está mais ou menos tranquila com relação à pandemia. Vamos supor que aqui no DF reabre o comércio e diz, não, beleza, a gente está tudo liberado, volta à vida normal, e isso pode acontecer daqui a poucas semanas. Mas e aí, um concurso, por exemplo, como o da Polícia Civil do DF, ele vai acontecer daqui a poucas semanas? Eles vão retomar? Qual vai ser o prazo? Como é que isso vai acontecer? Teoricamente, um local que está mais tranquilo com relação à quarentena, que vai liberar a movimentação, poderia realizar um concurso. Mas pessoas vão vir do Brasil inteiro para fazer essa prova. A PCDF é um concurso de um salário muito bom, com uma quantidade absurda de vagas, muito grande para os parâmetros normais recentes. Então, muita gente vai vir de fora fazer essa prova. E aí, você libera então a realização de uma prova sabendo que pessoas vão vir de vários lugares do Brasil e podem vir contaminadas e coisa assim? Dá para liberar uma prova? É uma questão de saúde pública aceitável? Sem falar ainda que algumas cidades ou locais em lockdown e que você simplesmente não pode ficar zanzando por aí, essas pessoas conseguiriam pegar um avião para vir para o DF fazer uma prova? Então esse é um caso mais complexo. No final das contas, há uma decisão que tem que ser tomada se você vai colocar a população local em risco ou não, etc. e tal. É um caso mais complexo. Existe um outro caso que é mais simples, na minha visão. Por exemplo, a prova do DPEM. O edital do DPEM prevê a realização da prova em todas as capitais do Brasil. Ou seja, nem tão cedo a gente vai ter a realização da prova do DPEM, porque todas as capitais do Brasil é muita coisa, tá cada uma de um jeito, tá cada uma com um estágio de quarentena, algumas com lockdown, complicadíssimo. A gente não vai ter uma prova de nível nacional como a do DPEM tão cedo. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Por que o Diogo está falando isso aqui no canal de quem estuda para concurso? Porque o Diogo recebe essa pergunta direto no Instagram. Eu respondo essas coisas no Instagram, nos stories, quando eu abro aquela caixinha de perguntas e tal, e ela é muito frequente. E essa é a minha visão. Como é que a gente vai ter um concurso nacional enquanto cidades estão adotando lockdown e quarentena? Eu acho muito complicado, eu acho pouco provável. Diogo, e quando que a situação volta ao normal? Essa é a pergunta mais fácil de responder. Quando que a situação volta ao normal? Quando é que vai passar a pandemia, a quarentena, vai ficar todo mundo bem? Mais complicado ainda de responder. A gente está vendo os diversos países do mundo na descendente da quantidade de casos, mortes, etc. e tal. O Brasil ainda está numa ascendente para chegar numa curva ali mais ou menos horizontal, mas ele não começou a descer essa curva ainda. Não vou entrar em jogo político ou coisa assim, mas olha só, todos os países tiveram uma ascendente e depois uma descendente. E o Brasil foi um dos últimos a começar a ascendente. Então a gente ainda não pode dizer que o Brasil está diferente, não sei o quê. Não, a gente está começando porque demorou mais a chegar aqui. Então você não precisa ficar especialmente pessimista com relação a isso, não. Então, quando que as provas vão voltar? Quando um de dois cenários acontecer. Quando a pandemia passar, houver uma cura, uma vacina, ou simplesmente a coisa desaparecer aos poucos miraculosamente, ou quando as mortes e quando a contaminação deixar de ser tão importante como é agora.
é uma questão de opinião pública e não se engane, isso pode vir a acontecer. Entretanto, a gente está falando aqui de alguns meses até essa onda diminuir, até a gente ter uma vida mais ou menos normal. Diogo humildemente chuta que até o fim do ano, mais para o finalzinho, outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter uma normalização e uma volta dessas aglomerações todas. E lembrando, por exemplo, que os concursos geralmente são feitos em escolas e as escolas estão fechadas. Então, até a gente ter uma situação nacionalmente confortável, sob controle, Diogo humildemente chuta que pro final do ano, para os últimos meses de 2020. Então, se eu tiver que chutar, julho, agosto, a gente ainda não tem prova, setembro, outubro para novembro, talvez. E vai render alguns outros vídeos ainda, porque, por exemplo, alguns concursos foram suspensos, alguns estavam para sair, e concursos de mesma área, você estava se programando para estudar para um TCDF, depois um TCU, ou um TCE Rio, depois um TCU, ou então PCDF, já pensando no concurso da PRF ou da Polícia Federal, que pode sair até o fim do ano, é capaz de todos eles se embolarem no final do ano e a gente ter uma série de provas em poucos meses, o que seria lamentável. E isso adiciona um grau de complexidade e de desafio para você se organizar com relação aos seus estudos, e eu estou aqui para te ajudar. Em breve eu vou gravar vídeos falando sobre isso, sobre como se preparar para mais de uma prova ao mesmo tempo neste cenário caótico. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para ficar sabendo quando esses vídeos forem liberados. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, clique em curtir, por favor. Se você concorda ou discorda, escreve nos comentários e vamos conversar. Muito obrigado e até a próxima.